Senhor, minha irmã, e a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa te abençoar. Eu quero aqui compartilhar com você uma palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Jeremias, do capítulo de número 3, versículo 14 e 15. Jeremias, capítulo 3, versículo 14 e 15. No contexto da minha Bíblia, a palavra de Deus diz assim: o povo é exortado a arrepender-se. Jeremias capítulo 3, versículo 14 diz assim: convertei-vos, ó filho rebelde, diz o Senhor, eu sou o vosso esposo, e eu vos tomarei um de cada cidade, e dois de cada família, e vos levarei a Sião. Versículo 15: dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com o verdadeiro conhecimento e com a inteligência. Vou repetir o versículo 14, diz assim: convertei-vos, filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o seu esposo, e vos tomarei um de cada cidade, e dois de cada família, e vos levarei a Sião. Dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com o verdadeiro conhecimento e com a inteligência. O tema desta palavra que eu escolhi, que Deus colocou no meu coração, se chama missão. Escuta, por favor, em nome do Senhor Jesus, o que Deus quer falar para você, minha irmã e meu irmão, agora neste exato momento. Vivemos nós em uma época em que os valores estão sendo invertidos da sociedade, tem aqui pressionado a igreja evangélica de forma que muitos princípios do protestantismo e principalmente do evangelho estão sendo esquecidos. E principalmente do evangelho de Cristo Jesus. Parece aqui, minha irmã e meu irmão, para ser um homem ou uma mulher de Deus, não basta apenas ser honesto, não basta apenas ser fiel. Precisa-se de um currículo com competência exigidas pelas igrejas locais hoje em dia. Como é um verdadeiro pastor deve ser? Vamos aqui, nesse momento, nessa hora, refletir o que não fazer para entender o que é certo no ministério, o que é correto. Repetir, vamos refletir o que não fazer para entender o que é correto no ministério pastoral. Primeira lição, Atos capítulo 6, versículo de número 1 e 4, vou ler para você. Atos capítulo de número 6, versículo 1 e 4, que diz assim para mim e para você: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para assim servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei agora entre vós homens 7, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo da sabedoria, nos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração, ao ministério da palavra. Escuta que eu vou falar em nome do Senhor Jesus. Escuta com bastante atenção no que eu vou falar. Pastor não é administrador de empresa. Vou repetir. Pastor não é administrador de empresa. A organização aqui de nossas igrejas hoje em dia, atualmente, está cada vez mais parecida com uma empresa. Presta atenção. E isso, por um lado, é muito bom, porque as igrejas estão estruturadas e seguindo as leis. Contudo, isso aqui não pode ser
a prioridade, acima das vidas que precisam ouvir o Evangelho de Cristo Jesus. Mas só que escute, a questão aqui não é o fato das igrejas estarem legalmente organizadas, e sim quem deve fazer isso. O pastor aqui, por mais que seja o responsável principal da igreja, pela documentação da igreja, não deve ser aquele que se ocupa com isso. Para isso aqui, minha irmã e meu irmão, é preciso uma equipe de pessoas que trabalhem nesta área administrativa, de forma que o pastor não se desgaste com esse tipo de questão na igreja hoje em dia. Aqui os apóstolos elegeram os diáconos para serem estes administradores das mesas e da necessidade da igreja, para que os apóstolos aqui se dedicassem exclusivamente à oração e ao ministério da palavra de Deus. Escuta agora que eu vou falar. Se você é pastor, se você é pastora ou missionário ou missionária, ore a Deus, para que Deus venha mostrar para você e venha levantar pessoas para te ajudar nas questões administrativas da igreja, e se consagre a Deus para assim poder abençoar suas ovelhas. Se você, minha irmã e meu irmão, é um membro da igreja, colabore com seu pastor e com sua pastora na organização. Assim, vamos minimizar os problemas que acontecem, que surgem, para que podem ser resolvidos sem desgastar o homem ou a mulher de Deus com estas pequenas coisas. Vou repetir mais uma vez. Pastor não é administrador de empresa. Igreja é igreja. Igreja não é empresa. Igreja é a casa de Cristo Jesus. Pastor não é administrador. Pastor é profeta. O que é profeta? Profeta é o porta-voz oficial, o qual Deus chamou, o qual Deus vocacionou, separou, instruiu para falar oficialmente aqui na terra, na direção de Deus. Segunda lição, escuta bem. Passa bem um óleo na tua costa, no teu ouvido, por favor. Segunda lição é: pastor não é negociador de conflito. Vou repetir. Pastor não é nenhum negociador de conflitos. Eu te mostro isso na Bíblia. Olha só o que a Bíblia diz para mim e para você, lá em segunda carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo de número 5, do versículo 18 e 19. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 18 e 19, que diz assim: no ministério, o ministério da reconciliação, ou seja, pastor, ele não pode negociar conflitos que acontecem dentro da igreja. Pastor deve ter visão física, pastor deve ter visão espiritual. Diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus está em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Vou repetir: pastor não é negociador de conflito na igreja. Escuta agora aí. Algumas igrejas hoje em dia estão politizadas, com perfis diferenciados, que os pastores gostam muito de tempo administrando os conflitos entre os membros da igreja. Alguns pastores até se chamam apagadores de incêndio. Pelo amor de Deus, onde é que está escrito isso na Bíblia? Vou repetir. Alguns pastores
se chamam apagadores de incêndio quando tem uma contenda na igreja. Por causa de tantas crises presentes nas igrejas, com isso o pastor fica limitado porque sabe que tem um assunto que fulano não vai gostar. Ser fiel, tal coisa pode aborrecer o ciclano. Para corrigir alguém, escute aqui, para corrigir então alguém, afeta toda a sua família também que congrega ali na igreja. E lá se vai o pastor pisando em ovos. Na verdade, como homens e mulheres de Deus que recebe o ministério pastoral, precisa ter a liberdade para falar sem receio de afetar quem quer que seja ali na igreja. Vou repetir. Aquele homem, aquela mulher deve ter a total liberdade para falar sem receio, para que não venha afetar ninguém que esteja ali na igreja. A verdade aqui, minha irmã, a verdade aqui, meu irmão, serve para todos indistintamente. A nossa missão aqui na terra, como cristão, como pastores, é trazer a reconciliação, vou repetir, reconciliar os irmãos e fazer com que os irmãos venham se perdoar, porque somos pacificadores como filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo diz assim, bem-aventurado é os pacificadores, ou seja, aqueles que levam a paz, o que promovem a paz. Muitos problemas precisam de confrontação para ser resolvidos, quanto mais ou evitar, fica pior. Mas o objetivo aqui não deve ser apaziguar, não provocar nenhuma confusão. Vou repetir. Pastor deve ministrar o perdão e o conserto na igreja. É por isso que hoje em dia, em muitas igrejas, em muitos templos, não tem mais paz. É só conflito, é só guerra. Pastor não tem cajado para repreender as ovelhas que são rebeldes. Perdão, ovelha não. É bode, é cabra, é cabrito, não é ovelha, porque a ovelha ouve e obedece à voz do pastor. Escuta aqui a terceira lição, agora que o negócio vai esquentar. Escuta aí. Pastor não é animador de auditório. Eita, meu Deus do céu, escuta aí. Vou repetir. Escuta bem. Faz assim com os teus ouvidos, por favor. E abre o teu coração. Olha só o que a palavra de Deus diz para mim e para você. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Olha só no contexto, a fidelidade, o zelo na pregação. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e com a sã doutrina. Eu vou repetir. Escuta com atenção, por favor. Pastor não é animador de auditório. No tempo hoje em dia, no tempo moderno, a mídia tem chamado aqui a atenção do povo evangélico que aproveita os recursos tecnológicos para divulgar a palavra de Deus. Isso sim é muito bom, quando se sabe usar, não quer agora a glória para si, sim para Deus. Contudo, nem todos os pastores têm o mesmo carisma ou dom. Com isso, aqueles que têm a maior desenvoltura e talentos se destacam no ministério pastoral, em detrimento daqueles que não têm o mesmo acesso a este tipo de recurso e que não sabem utilizar de maneira certa, de maneira correta. Seria muito bom se todos os pastores usassem
os recursos tecnológicos para comunicar o povo de Deus, mas nem todos conseguem e não podem ser desmerecidos por isso. Pastores contam piadas na pregação. Escuta, sabe cantar, tem boa aparência física, ou consegue talvez aqui emocionar o povo. São aqui os preferidos pelo povo evangélico. As principais características de um homem ou de uma mulher de Deus devem ser o seu caráter. Antes de qualquer carisma, o pregador não pode ter medo de falar a verdade e nem de procurar dizer que o povo gosta de ouvir, mas simplesmente a pura e a verdadeira palavra de Deus. Mas só que escute aqui, olhe para cá. Infelizmente, o uso da mídia tem sido alvo de lucros financeiros acima da prioridade de anunciar o evangelho. De muitos líderes evangélicos estão enriquecidos através da palavra de Deus. Num verdadeiro comércio da fé. Isso não é pastor. Isso é lobo roubador. Isso não é pastor. É o Geazi, que só prega a palavra, que só louva se as pessoas, pagarem. Deus não cobra para pregar a palavra. Deus não cobra para você louvar. Claro que a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Mas aqui, na palavra, não diz, pastor, quando tu for pregar, cobra. Aqui na palavra não diz, levita, quando tu for louvar, cobra. Dai de graça o que tu recebeu de graça, porque eu e você servimos um Deus que é provedor. Ele provê a minha e a tua necessidade. Escuta aí. Olha só o que a Bíblia diz aqui, segunda carta de Pedro, capítulo de número... Segunda carta de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 3. Diz assim, escute aí, por favor. E muitos vão seguir as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Falso profeta, falso pregador, mentiroso, sinagoga de Satanás. Escuta, pastor não precisa ter medo de falar a verdade para o povo de Deus. Tem que ser corajoso, tem que ter fé, tem que ter cajado para repreender na hora certa. Quarta lição, olha para cá. Eu vou falar, meu Deus. Olha aqui, Quarta lição. Escuta bem aí, Pastor não é amansador de demônio. Vou repetir. Pastor não é aquela pessoa que vai falar para o demônio ficar manso, não. Pastor é aquele que Deus escolheu para liderar o povo. Olha só o que a Bíblia diz aqui, Mateus, capítulo 10, versículo de número 8. Mateus, capítulo 10, versículo de número 8. Diz assim, Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli demônio, dai de graça o que recebeu de graça. Mas tem um bando de abençoado que cobra para orar. Tem uns abençoados que cobra para pregar a palavra. Deus está vendo tudo. Uma hora a prestação de conta vai chegar. Existem situações na vida espiritual que descobrimos ser ali de origem diabólica. Segundo a palavra de Deus, devem ser duramente resistidos. Olha só o que a Bíblia diz aqui em Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 7. Olha aqui, 4, 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas só que hoje está ao contrário. Estão resistindo à voz de Deus
e estão se sujeitando à voz do diabo. Não querem ouvir a voz de Deus, mas estão ouvindo com prazer a voz do diabo. Não querem fazer a vontade de Deus, mas têm prazer, satisfação em fazer aquilo que o diabo coloca. É assim. Escuta aí. Para isso, o líder deve estar em constantemente consagração, através da oração e do jejum, para alcançar autoridade espiritual. Olha o que diz aqui Mateus, capítulo 17, versículo de número 21. Mateus 17, versículo de 21. Diz assim, ó: mas esta casta não se espelhe senão por meio de jejum e oração. Jejum e oração, consagração. Jejum, oração e consagração. O que acontece aqui é que muitas pessoas não querem ser libertas, por isso não gostam de ouvir a verdade. João capítulo 8, versículo 32 diz assim, ó, que todos vocês conhecem. João capítulo 8, versículo de número 32, que diz assim, ó: e conhecereis, pois, a verdade vos libertará. Quando o pregador aqui está falando, não consegue escutar. Mas o pastor deve pregar com unção para libertação de vida. Existem situações de pecado que entram na igreja, que devem ser resistidas através da oração, repreendendo o espírito maligno que oprime a igreja e oprime o irmão ou a irmã ali. O seu crescimento espiritual é numérico. Como autoridade espiritual sobre a igreja, o pastor deve orar intensamente, repreendendo toda a influência diabólica que age no meio do povo de Deus. Jesus mandou aqui que os demônios fossem expulsos pelo poder que há no seu nome, e não apenas amassador para ficar quieto, não incomodar. O principal artimanha de Satanás é se camuflar para não ser percebido. Olha só que Paulo fala, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, diz assim, ó: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O pastor deve buscar a autoridade espiritual. Escuta, agora que aqui chegou a parte principal. A quinta lição, escuta aí. Pastor, ele não é tolerador de pecado na igreja. Vou repetir, o pastor não deve tolerar o pecado na igreja. Pastor deve repreender, deve exortar, conforme Deus nos orienta. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. Escuta aí. Tenho, porém, contra ti que tolera que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e comerem coisas sacrificadas a ídolo. Escuta aí. Uma coisa muito comum quando um pastor inicia o ministério numa igreja são os membros querendo que tudo fique como sempre foi, evitando as inovações ou renovação. Como homem ou mulher de Deus, o pastor ou a pastora tem autonomia para mudar e lançar desafios para a igreja.
Com o tempo, o pastor ou a pastora vai descobrir que precisa confrontar o pecado, hábitos viciosos de cristãos que esfriaram na fé e impedem o avanço missionário da igreja. O pastor não pode estar preso a esse tipo de coisa. O Senhor Jesus corrigiu o pastor da igreja em Tiatira que estaria tolerando os pecados de uma falsa profetisa por nome de Jezabel. Portanto, se o pastor não corrige, a ovelha será corrigida pelo próprio Senhor Jesus. Eu vou repetir porque isso aqui é muito interessante. Olha aí, ó. Se o pastor não corrigir a ovelha, ele será corrigido pelo próprio Senhor Jesus. Sabe por que o povo está sofrendo hoje? Porque pastor, líder, está desprezando o conhecimento, a direção, a inteligência que vem de Deus para repreender, para exortar o povo. Para encerrar, a conclusão: a vida do pastor deve ser consagrada de forma exemplar para que as suas ovelhas também precisem ensinar sobre a consagração. O tema santificação, o pecado precisam ser pregados como nunca antes. O pastor precisa denunciar o pecado que há no meio do povo de Deus. Fica com essa palavra, que Deus, Jesus e também o Espírito Santo possa te abençoar. Amém?